Seja bem-vindo a mais um episódio do Mundo Falado Podcast. E hoje nós vamos ter um papo muito especial, com uma pessoa especial também, que quando eu conheci, a gente começou a conversar um pouquinho mais, eu vi o tanto que essa pessoa conhece do assunto e o tanto que essa pessoa se interessa e tem amor por aquilo que faz. Estou aqui hoje com a Graciane Fiuza. Ela é supervisora, coordenadora pedagógica da escolinha da minha filha. E hoje a gente vai falar sobre educação infantil. Fala um pouquinho mais de você, Graciane. Então, é um prazer. Fiquei lisonjeada, né, com o convite. É, assim, muito inesperado, mas uma surpresa boa, Fred. E, assim, eu sou coordenadora, sou pedagoga, estou coordenadora da creche Santa Terezinha do bairro de Quelínio. Aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe, né, que está lá na torcida, ficaram na expectativa de serem bem representadas, né, espero representá-las bem aqui hoje. E sim, eu amo o que eu faço com muito carinho. Lá nós temos um mantra, que é: entre a nossa relação, primeiro é as crianças. Por isso, quando você fala desse amor, desse cuidado, é muito devido dessa nossa fala, dessa nossa bandeira. Primeiro as crianças. Porque dá para ver o tanto que todas as pessoas ali, elas estão realmente envolvidas com as crianças. É legal ver a criança chegando em casa, falando com quem conhece todo mundo, né? Quando a gente chega também, o pessoal conhece e tal. Parece que sabe o nome de todas as crianças que estão entrando e estão saindo. Fala assim, como é que grava esse tanto de nome? É Isso é isso. muito... Como cabe isso tudo na cabeça, assim? Isso mesmo, porque elas passam muito tempo, né? A gente fala que a maior parte do tempo da criança, do dia, eles estão conosco. Então, assim, é de 7h30 às 17 horas conosco. Então, eles aprendem, a gente tem uma oportunidade muito rica de educá-las, né? Desse cuidado, e a gente visa muito o aperfeiçoamento das nossas profissionais. A nossa presidente, né, Maria Lúcia, deixar um abraço para ela, que me disponibilizou estar aqui hoje. Ela sempre preza. Nós temos formações pedagógicas mensalmente e todo o conteúdo, tudo com muita intencionalidade, os planejamentos pedagógicos, né? Toda a nossa formação é muito pensado nas crianças, né? Na nossa faixa etária, que a gente trabalha de 0 a 3 anos, 3 para 4 aninhos, e tudo é muito pensado para elas. Tudo é uma intencionalidade. Intencionalidade no educar de acordo com a faixa etária. Quando você fala que eles sabem o nome, porque essas vivências, a gente faz questão de chamá-los pelo nome, para que eles consigam trabalhar a identidade, né? Nós temos o projeto Identidade todo ano, o projeto ambiental, né? Que envolve ali alimentação saudável, um projeto horta, tem os projetos institucionais e tem aqueles projetos que vêm, né? Como nós somos uma rede parceira, que vem já da SMED estabelecidos, e a gente vai dentro disso trabalhando, e a gente não pode, Lucas, ai, peraí que fugiu a palavra. Normal. A gente não pode subestimar as nossas crianças. As nossas crianças, elas absorvem muito. Eles estão, assim, em pleno desenvolvimento cognitivo e eles absorvem muito, com muita facilidade, tudo que é experienciado, vivenciado ali por eles no ambiente educacional, né? Que é o ambiente da creche, é um ambiente que às vezes as pessoas acham que é só cuidado, mas é um cuidado educativo. Tudo é muito direcionado para as vivências de aprendizado das crianças. E eles absorvem com muita facilidade. A socialização acontece assim de maneira muito natural. E aí aprende o nome do coleguinha e já sabe o que o coleguinha gosta, o que não gosta, identifica os pertences. Então, a professora já tem ali, depois, né, dos primeiros meses de adaptação, essa facilidade de ter o ajudante de turma, que identifica os amigos, identifica o gosto, os pertences de cada um, que isso ajuda no dia a dia, dando autonomia, trabalhando, né, dentro disso, a autonomia deles. E eles aplicam isso dentro de casa também.
dá pra ver que quando a Alice tá em casa, ela quer fazer as coisas igual na escolinha. Então, ela faz tudo, né? Quando eu chego lá, tem um ajudante, vai lá e pega a mochila dela, fala assim, gente, esses meninos estão muito avançados, e isso é muito legal de ver, esse desenvolvimento. Tava falando aí, que vocês investem muito, né, na aperfeiçoamento daquilo que vocês já têm ali, né? E hoje, uma amiga minha, Ana Júlia, viu que a gente ter esse podcast, ela é consultora comercial da faculdade Uniaselv do Shopping Estação. E ela está disponibilizando bolsa de graduação de 65% para todas as pessoas lá da creche Santa Terezinha. Eu vou passar o contato dela para você bacana. depois. E todo mundo que tiver interesse pode entrar em contato com ela para fazer. Então, lá eles têm o curso desde o bacharel até um tecnólogo. E tem um tecnólogo lá que eu acho que é terapia ocupacional, que acho que pode ajudar muito na escolinha. Então, bolsa de 65% até o final do curso para vocês sem taxa de matrícula. Então, ela falou comigo ouvindo para cá. Então, uma coisa boa que vocês Sim, já posso levar para as já meninas. pode levar esse bônus aí. E assim, as nossas profissionais, a maioria delas já fazem o curso de pedagogia, o que são chamados de auxiliares de turma. Eu costumo dizer que todas as profissionais envolvidas em um ambiente escolar, elas são educadoras. Por exemplo, as profissionais da área da cozinha, elas são educadoras alimentares, né? No incentivo da alimentação, no preparo, na higiene. Então, elas são educadoras. As meninas, a gente fala que todas, tanto que a gente trabalha muito, especialmente, né? Eu falo de onde eu venho, de onde eu estou, que a gente, todas elas, nós somos assim, nós exercemos funções diferentes, mas todas somos educadoras. As meninas da limpeza, que ajudam muito prontamente, com cordialidade, elas têm um carinho por aquelas crianças, sabe? Muito bonito de se ver. Lamentavelmente, isso não é uma prática muito comum em todas as instituições, né? Infelizmente, a gente tem visto muito casos de violência contra profissionais e violência contra também as crianças. Então, isso dá um outro episódio, né? Quando a gente vai falar dessa violência no ambiente escolar. Mas a gente não tem vivenciado isso, graças a Deus. Nós temos um cuidado muito grande. Esse ano, especificamente, o nosso carro forte, né? O nosso projeto pedagógico de 2025 é a educação socioemocional, porque ali a gente está trabalhando com os bebês em formação emocional, e o nosso trabalho é ajudá-los a controlar as suas emoções. O nosso trabalho é ajudá-los a identificar as emoções, a trabalhar as suas emoções de maneira adequada, porque eles estão se descobrindo agora, né? Todo cognitivo, todo emocional, o socioemocional, né? Então, o nosso trabalho, o eixo de todo o nosso ano letivo na creche hoje é o socioemocional, a educação socioemocional, trazendo, porque Legal demais. Eles precisam estar bem. E às vezes em casa a gente sabe que nem todo mundo tem um ambiente saudável, né? A gente recebe crianças com várias culturas familiares, mas o ambiente escolar num todo, ele tem que ser saudável, ele tem que ser afetuoso, ele tem que ser acolhedor, para que não traga traumas, né, para a criança, a fim de que toda a vida estudantil dela, ela possa estar bem dentro de uma escola, ali depois na alfabetização, ensino médio, por aí vai. E às vezes tem experiências muito infelizes que causam traumas, né, na criança e cria bloqueio. E a nossa função na educação infantil, tanto que os nossos eixos, né, educacionais tratam muito disso. O eu, o outro e o nós, os traços, sons e movimentos, mas tudo partindo do princípio da faixa etária deles, de como eles estão dentro do ambiente de maneira confortável.
tudo que a gente faz dentro do ambiente escolar há uma intencionalidade. E na educação Legal, isso é infantil, incrível. e na educação infantil, a intencionalidade nas brincadeiras. As pessoas às vezes julgam que, vou deixar na creche para ser cuidada. E todo cuidado tem uma intencionalidade. Uhum. A criança, ela aprende brincando. Ontem eu estive dentro de uma sala acompanhando um trabalho de uma professora que estava simulando ali uma compra, com carrinho de compra, dentro também do projeto Alimentação Saudável, com uma feirinha montada, apontando as frutas, e a criança Legal. aprendendo, brincando, mas aprendendo ali, ela aprende a identificar cores, nomes, tamanhos. Então, tudo é uma intencionalidade, e o brincar é essencial, sabe? Eu falo, de maneira alguma, as nossas crianças, elas podem ser privadas de brincar. Existe um momento das atividades, e todas as atividades são, né, dirigidas, acompanhadas, supervisionadas, mas o brincar, ele perpassa na educação infantil pelo aprendizado. Então, assim, eu peço até que nos ajude a levantar essa bandeira. Educação infantil não é só cuidado, passa pelo cuidado, né? Ali no momento de uma troca de fralda, no momento do banho. É tão legal ver as professoras, olha, dá licença, viu? Vou tirar sua roupa. Na instituição que eu trabalho, na creche Santa Terezinha, a gente tem muito essa fala. Olha, dá licença, a Grace vai tirar sua roupa agora, precisa trocar. E aí as professoras têm essa prática muito bacana, para que a criança até entenda que ela precisa ser respeitada. Não é qualquer pessoa que pode despila, não é qualquer pessoa que pode trazer esse cuidado, né? Nossa, E e eu vejo isso que você está falando, eu vejo o reflexo na minha filha. Porque ela faz as coisas, ela pede licença, ela fala obrigado, todas as coisas. Por mais que a gente já fala com ela as coisas assim, mas ela já reproduz, que ela aprende também na escolinha. Porque se fosse só um ambiente, o outro não ia pegar isso aí, não ia aplicar. Mas ela aplica tudo que ela tá aprendendo, isso é legal demais. Por isso que quando assim, quando eu vou falar da creche que minha filha tá, eu falo, nossa, é sensacional. ai, Eu que sou bom. apaixonado pela creche, porque a creche, tanto que minha sobrinha vai pra lá, eu fiz um esforço danado pra ela poder ir, porque lá é muito bom. Desde o primeiro dia que a gente foi, que a Alice ficou lá, bem pequenininha, eu olhei assim, minha esposa saiu de lá, saiu do portão, virou, tava chorando, minha filha fica na escolinha. Mas a gente falou assim, ela vai ser cuidada, e agora, tanto que ela aprendeu, que ela foi aprendendo, nossa, ela ama livro, que teve aquele Isso. projeto de leitura do ano passado, mas a minha esposa já lia pra ela desde pequenininha, então ela já tinha isso, então ela ela só apaixonou mais ainda por livro. E ela ama pegar o livro, vou ler pra você, e pega lá o livro, vai mostrando, e conta as histórias que ela escuta lá na escolinha, na hora da leitura. Ela pega as bonecas, Reproduz. põe assim, ó, todas elas juntinhas, eu vou ler pra vocês. Ela tá aplicando aquilo que ela tá aprendendo lá. Isso é muito Isso. legal. E o contrário também, Lucas, acontece. Porque a criança, até os pediatras, né, os profissionais da ciência, eles até também falam isso. A criança, ela é uma esponja. Ela Uhum. absorve aquilo no contexto a qual ela está inserida. Então, o contrário também, Lucas, a gente recebe. Então, assim, os desafios que a gente tem com as crianças que em casa tem uma prática diferente do que a escola, né, oferece, do que a creche ensina, né? E reproduzir. A criança, ela tá nessa faixa etária especialmente, ela é uma esponjinha, ela absorve e ela vai reproduzir. Então, uma criança que apanha, ela vai bater. Uhum. A criança que ouve gritos, ela vai gritar. Por isso é que dentro dos nossos estudos, né, eu estava estudando um pouco de neuropsicopedagogia, e a neurociência fala o quão prejudicial é um ambiente tóxico para as nossas crianças. Mas um nível, assim, muito elevado e muitas vezes desconhecido até dos pais, por subestimar mesmo as crianças. Os nossos bebês, né? De 0 a 3 anos, de 0 a 5 anos, que é a primeira infância. Ali,
0 a 5, 6 aninhos, que é a nossa primeira infância. E ambientes tóxicos produzem muitos efeitos ruins na vida das crianças, no aspecto de todo indivíduo, né? No aspecto assim, ela vai absorver a questão do bater. Eu estava ouvindo uma aula que hoje a criança que apanha, ela libera enzimas, ela libera substâncias quando está apanhando, muito parecidas com o que é liberado quando a criança tem um traumatismo craniano. Olha quão sério isso é. Então, assim, a gente tem que... O nosso diálogo hoje maior, a nossa conscientização passa muito pelas famílias também. De trazê-los para perto, dialogar e de fazê-los entender. E não subestimar, não diminuir os sentimentos, os valores dos nossos alunos, no aspecto de proporcioná-los um ambiente feliz, sabe? Os pais que discutem perto das crianças, isso é muito sentido e percebido, né? Uhum. Na escola, a criança que apanha, a criança que tem necessidades, muitas vezes não tem um alimento, então na hora porque tem toda uma rotina, né? Uhum. Aí quando vai se alimentar na creche, aí a gente já percebe que ela está comendo além do que ela precisa, sabe? Talvez assim, numa tentativa de ter uma reserva, ou demonstrando alguma ansiedade. Porque as crianças, elas têm esse sentimento e elas nos comunicam muitas vezes, né? A questão da comunicação mesmo. Elas expressam de maneira diferente, elas não sabem se expressar de maneira clara, né? Assim, mas a gente entende que algo está acontecendo de errado com elas. E aí a gente chama a família para um diálogo. Muitas vezes a família precisa ser acolhida também. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte, eu achei uma iniciativa muito bacana, que foi a EMEI Jaqueline. Eles fizeram um projeto junto com o CRAS, e aí o CRAS a direção do CRAS ficou surpresa do projeto, de serem convidados a participar de projetos assim, de apontar necessidades, né? Uhum. E aí a EMEI nos convidou a participar. Então, mais uma porta que se abriu para a creche Santa Terezinha esse ano de 2025. Então, a gente está diretamente em diálogo com o CRAS para fazer as intervenções que o ambiente escolar não nos permite. Então, algumas intervenções, alguns encaminhamentos vão acontecer para que essas crianças sejam ainda melhores assistidas. Eu tive o meu TCC da pós-graduação, acabei de fazer após a neurociência, foi justamente tratando a ansiedade. E que hoje é o mal do século. A gente achou que seria depressão, a ansiedade ultrapassou. E a gente já tem crianças com sintomas gravíssimos de ansiedade. E aí eu fui fazer o meu TCC e pesquisar. Fui fazer uma pesquisa. E eu peguei muitos artigos científicos falando que a ansiedade das crianças, na verdade, a ansiedade dos adultos são causadas pelos pais da infância. Então, Sim. começa tudo na infância. Hoje, o adulto que é muito ansioso ou depressivo tem uma coisa mal resolvida da infância. Sim. Então, é algo a ser tratado na infância. Então, eu montei o meu TCC baseado nisso. Como que pode resolver? A gente tendo uma infância mais cuidadosa, a gente precisa tratar uma criança como criança. Sim. Porque tem pai que já trata o menino, ele é um adulto pequeno só, Sim. né? Então, não é assim, tratar uma criança, saber conversar com a criança, e também o ambiente tóxico ajuda muito para a criança ter essa ansiedade, o medo também, questão de não vai estar escuro que o bicho vai te pegar. Então, esse medo causa na criança, assim, ela já cresce com medo de fazer as coisas, né? Então, é muita coisa que
tudo que você faz agora na infância, quando ela é adulta, reflete muito. Reflete. E assim, é quando você fala dessas, cita essas falas, né? É o que a gente mais elimina do nosso meio, sabe? Em relação à criança. O educar, ele é muito exemplo, né? Você tem que... Hoje é assim, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Com a criança não funciona assim. Olha, faça o que... Elas entendem assim, eu vou fazer o que papai e mamãe fazem. Eu vou fazer o que a professora faz. Sabe? É o exemplo. Se você não quer que seu filho fique horas na tela, você precisa... Ele não pode te ver horas na tela. Se você quer que a Alice, por exemplo, seja uma boa leitora, ela precisa te ver lendo. E é assim que as crianças aprendem, sabe? É com exemplos, é vivenciando. É o que a gente chama na educação infantil de experienciar. As crianças precisam experienciar para absorver, porque elas não é a fala. Elas não entendem como nós entendemos. A didática na educação infantil é muito isso. É você colocá-las à prática, sabe? E de acordo com o mundo delas, né? De acordo com que elas consigam entender, perceber. É fazê-las brincar de uma compra, mas ali trazendo vários ensinos para ela, de cor, de identificação de tamanho, a matemática ali sendo já aprendida, né? A questão das medidas, as formas de medidas, quantidade, e sem que ela perceba que ela esteja aprendendo matemática, sabe? Sem que ela perceba que ela está aprendendo as cores, é tudo. A prática pedagógica, ela é toda muito intencional, ela é muito experienciar mesmo. As crianças precisam experienciar e elas absorvem tudo, elas internalizam tudo. Essa também é uma palavra muito utilizada na educação infantil, que é a questão da internalização. O que as crianças estão internalizando? E isso é que vai fazê-las adultas, saudáveis ou não, sabe? E quando existem assim, né? Casos e casos. A pessoa pergunta, mas com qual idade ir para a escola? Hoje, obrigatoriamente, né, legalmente falando, a partir de 4 anos de idade. A criança já tem que estar na escola. A creche, ela é uma opção, mas dentro de um ambiente em que lhe falta paciência, lhe falta tempo para cuidar, né? Também tem hoje muitas mães precisam sair de casa, assim como eu, né? Eu sou uma mãe também de uma criança dessa faixa etária, da educação infantil, precisa estar o tempo todo fora e ele está na escola também. Tem cuidadores que ficam com ele, né? Mas ele também vai para a escola. E assim, mas onde o ápice, né, dessa fala é que então, a gente precisa estar preparado para receber essas crianças. Elas precisam... E na escola, elas precisam experienciar, viver coisas boas. Só que elas... A partir do momento que elas internalizam o que é vivido em casa, elas vão reproduzir e tirar essa cultura, desfazer cultura, Lucas, é muito difícil. É muito desafiador. Porque você trabalha de segunda... adulto já é muito difícil, né? Você trabalha de segunda a sexta uma prática educativa, uma prática inclusiva, e chega em casa, como você colocou, tem aqueles que julgam que as crianças já são adultas. Teve um caso assim, né, que a gente viveu, uma criança que precisa de algumas intervenções, e aí a família chega, uma criança de 3 anos de idade, vai deixá-la na creche e fala, olha, você precisa obedecer a professora. A criança entende o que é obediência? Não. Não vai entender. Você tem que obedecer a professora. A criança não entende o que é essa expressão. Você precisa obedecer. Não, mas em casa como é?
a permissividade, sabe? Ou a falta de limite. Deixa fazer o que quer. E aí isso acaba refletindo. Uma coisa, eu tava vendo até o tipo de desenho que a criança assiste. Por exemplo, faixa etária. Você tem desenhos para faixa etária? Eu, por exemplo, a Liz ama Cocoricó. Um desenho de anos atrás que eu via quando eu era pequeno. Ela gosta porque tem os bichinhos, ela consegue identificar o cavalo, a galinha e tal. Ela ama aquele ali. E agora, e o Bluey, que a minha tese de TCC foi baseada no desenho do Bluey. Porque tem uma criança lá com depressão, um cachorrinho lá com depressão. Então, tem o desenho certo para a criança assistir. Não é porque é livre, tá lá livre, por exemplo, Monstros S.A. Não dá para colocar Monstros S.A. para minha filha de 2 anos assistir, porque tem um monstro gritando lá toda hora. Não dá para colocar alguns desenhos que são livres, por exemplo, tem o desenho de dinossauro, porque tem um dinossauro que é feio lá e ela vai ficar com medo. Não dá para eu colocar Godzilla versus Kong para uma criança assistir, igual meu cunhado fez com a minha sobrinha. Então tem coisa assim, ela ficou com medo, morre de medo de macaco, porque viu um gurilão daquele tamanho brigando com um jacaré. Então tem desenho que a criança pode ver e tem desenho que ela não pode ver. Desenho é livre. Não, mas calma aí, isso aqui não dá. Ela gosta de Pequeno Urso, gosta de desenhos assim, eu prefiro colocar os mais antigos e que são desenhos que eu acho que traz algum ensinamento para ela do que algum desenho que é livre, mas não tá para a idade dela ainda. Que ela ainda não consegue assimilar as coisas. Monstros S.A. é muito legal, eu amo Monstros S.A., mas não dá para colocar um monstro assustando uma criança lá ainda para ela, que ela ainda não entende isso aí. É um tipo de desenho que não dá para mim. Pois é. Eu sou, assim, não sou defensora de uso de telas. Eu acredito, Lucas, que a gente que a gente vive, né, em uma sociedade, uma civilização, que a gente não pode também criar os nossos filhos ou as nossas crianças numa bolha ou fazê-los, né? A tecnologia está aí, ela faz parte da nossa vida, é uma excelente ferramenta, inclusive para a educação. Entretanto, a gente precisa ter muito cuidado, não é só não deixar ver, é o que está vendo. E a maioria dessas animações de hoje são animações feitas para adultos. E não é para um público infantil. Tem mensagens subliminares ali de violência. Nossa, né? eu amo Bluey. Bluey porque eu acho que Bluey me ensina mais pra mim do que pra Alice. Porque mostra a realidade de pais, de um pai e de uma mãe, como que tá criando dois filhos. Então, assim, ele precisa trabalhar, a mãe tem aquele negócio, gente, eu cheguei do trabalho, eu tô cansada, mas eu preciso dar atenção pros meus filhos. E eu falo assim, gente, realmente esse desenho aqui me ensina mais do que ensina pra ela. Eu gosto de ver, eu paro pra ver, analisar o desenho, porque gente que, né, principalmente estudando neurociência, você quer ver o que desenho que tá passando, o tipo de mensagem. Então, o Blue eu acho que é mais pra mim, pra minha esposa, do que pra Liz mesmo. Bom, eu não posso falar dessa animação específica porque eu não tenho muito conhecimento. Mas a gente sabe que a maioria não foi feito para criança. É feito cativa porque são animações, são desenhos. Geralmente é um animalzinho, é um bichinho, uma coisa bem atrativa, bem infantilizada, mas que por trás ali traz uma coisa precoce, né? Para as crianças. Então, a gente tem que ponderar duas coisas. Nós não vamos criar as nossas crianças de maneira alienada. Não é isso. Mas tão importante quanto não deixar ver é o tempo que se vê. Eu vou tentar aqui puxar na minha memória, mas parece que é assim, de 0 a 2 anos é 1 hora por dia. E de 2 a... Eu tenho isso anotado, de 2 a 4 anos, a 5 anos, é 2 horas por dia. E a partir de 6 aos 12, um pouco mais. Esse tempo, ele vai se alongando, mas tão importante quanto deixar ver é o que ele tá vendo. O que a criança está vendo. E o que acontece hoje? Tudo é a famosa terceirização, né? Os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Antes era para babá, agora é para escolinha. Tá terceirizando para escolinha. E agora, o pior, a gente tem terceirizado para as telas.
Claro que uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, se você der ele um tablet, um celular, liga uma TV no YouTube, aí a criança vai ficar horas quietinha ali, aquilo paralisa mesmo. Fica mesmo. Sem contar os danos neurológicos que trazem. Né? É uma descarga de dopamina, a mesma coisa que a gente fica quando tá vendo um TikTok, um Reels. Exatamente, exatamente. Então, assim, a criança, ela precisa disso? Não precisa. Não precisa. Isso vai desenvolvê-la em algum aspecto? De jeito nenhum. Tudo tem que pensar no desenvolvimento. O que contribui para o desenvolvimento? Todas as atividades, sabe? Tanto em casa quanto na escola, por exemplo. A premissa tem que ser essa. Em que ele vai desenvolver? Em que vai contribuir? Acho que na nossa vida num todo, né? Uhum. Em que aspecto? Só que com as crianças não têm eles não conseguem fazer esse julgamento. Então, nós que somos os adultos da relação. Eu falo isso com as minhas professoras. Olha, nós somos os adultos. Então, cabe a nós julgarmos o que é certo e errado, o que vai contribuir para a educação da criança, para o desenvolvimento. E você que é um cuidador, né? Que às vezes não é a criança não mora. Hoje em dia tem famílias, né? Sim. De vários contextos. E o educador, ele que tem, sabe, assim, tem que ter o bom senso. No que isso vai contribuir, em que isso vai contribuir para o desenvolvimento físico, cognitivo, social, motor. Lucas, nós recebemos bebês com 9 meses para 10 que não firmava o tronco. Porque ficava muito tempo sentado. Porque não recebia os estímulos corretos. Não, ficava deitado. Nossa, vendo um desenho às vezes, talvez. Não sei, mas assim, o fato é, não... E aí a gente ficou preocupado, nossa, o que será, né? Pode ser, sei lá, uma deficiência, Uhum. Pode ser uma questão genética. E eu falei assim, calma, vamos estimular. Vamos estimular. A criança nem os olhinhos movia. Hoje eu tive, né, pela manhã, eu fui lá na salinha e tudo, a criança tá andando. Por quê? Recebendo os estímulos corretos. E o lançar a criança na tela não estimula em nada. Aí, a motricidade, põe a criança para correr, para brincar, para chutar bola. De equilíbrio. E a criança não precisa de muita coisa. Tudo para ela é brinquedo. Se chegar aqui, é claro que vai oferecer um risco, mas esse copo d'água já oferece. Aí o imaginário, eles precisam explorar o imaginário. Isso aqui para elas é um oceano. Olha, tem uma água aqui, daqui a pouco enfia a mãozinha e aquilo vai. Aí faz assim, já é a chuva. E a gente tem que deixar a criança explorar esse imaginário. Mas é trabalhoso, por quê? Porque vai requerer de mim uma supervisão. Não é tem assim? que estar perto. Tem que estar perto, nesse exemplo, né? Uhum. Aí eu vou ter que supervisionar. Então, se vai demandar uma supervisão de 30, 40 minutos, aí eu vou dar o celular, que ele vai ficar 2 horas, 3 horas ali, parado, hipnotizado, e aquilo não vai desenvolver nada, não vai contribuir em nada, pelo contrário, é muito prejudicial. E aí a gente tem aquele caso de crianças ansiosas, depois casos de crianças que não conseguem aprender. Uma coisa que você falou na reunião uma vez é sobre a criança aprender a escrever, fazer a pinça. Sim, o movimento de pinça, que aí quando a gente, né, descobrir, não, vamos ser pais. O que a gente pode fazer? A gente vai aprender com outros pais, a gente aprender com o exemplo de outros pais. E aí a gente, né, assistindo algumas coisas, algumas aulas na internet, tem criança que não consegue, o Danoninho mudou a forma, porque tem criança que não consegue mais abrir o Danoninho daquele jeito, porque não tem o estímulo de pinça. Igual pegar o lápis, eu já vejo a Alice pegando o lápis e fazendo um negocinho certinho, assim, a forma não escreve ainda, mas já sabe pegar no lápis. E uma coisa que você falou, é que a criança tem esse estímulo. Eu falei, muito legal. Eu lembrei dessa aula que eu vi lá atrás, falando que as crianças não têm mais esse tipo de estímulo. E aí, se dando uma outra coisa para a criança passar o tempo, ela não vai estimular, né? Nada disso. Sim, tem muita coisa em casa. É o próprio
pregador de roupa, Uhum. as tampas, sabe? Eu tenho vídeos do meu filho, ele abria a gaveta do armário, tudo ficava exposto no chão, aquela bagunça, mas era uma bagunça boa, porque ele ia fechar os potes, ele ia batucar, e esses movimentos todos, eles contribuem. A minha sogra deixa a Alissa fazendo bagunça. Ela fala assim: Nossa, mas essa menina faz bagunça demais. Eu falei: Eu só tenho 5 anos pra ver essa bagunça. Depois eu não vou Sim, ver mais essa bagunça. exato. Passa muito Muito rápido. rápido. Muito rápido. Eu fui surpreendida. É a mãe, né? É casa de ferreiro, espeto de pau, né? E eu fui surpreendida quando eu fui fazer para casa esse ano com o meu filho. E aí eu vi numa atividade que ele havia feito o colorido dele. Aí eu falei: Mentira, não foi o João que coloriu. Aí eu falei assim: João, vem cá, colore isso aqui pra mim. Porque tava tão perfeito que eu falei: não pode. Aí eu fui me recordar das atividades que ele foi exposto, desse movimento de pinça, sabe? A questão de colocar as coisas, pegar, separar por forma, por tamanho. Isso tudo ajuda na coordenação motora. Tem a coordenação motora fina, que a gente trabalha na educação infantil, a coordenação motora grossa. Isso é tudo preparo para a pré-alfabetização, para a alfabetização. Então, assim, não podem subestimar, sabe? Julgar desnecessário a educação infantil, porque ela é muito necessária hoje, nos nossos dias atuais, sabe? Na Uhum. pós-modernidade. A educação infantil, ela é muito necessária, porque a gente também entende, Lucas, a questão da violência. Antigamente, a gente ficava na rua. Uhum. Eu lembro que eu brincava de queimada, tinha as brincadeiras, aí a gente tinha o rouba-bandeira, aí os meninos brincavam lá de chutar a bola na latinha, nem lembro como que chama, mas era o futebol na Uhum. latinha. Hoje, por questões de violência, até mesmo para preservar as nossas crianças de tantas outras coisas Uhum. que a rua oferece, né? Perdeu-se esse convívio. Eu queria. Esse é um ponto que eu falo com todo mundo. Eu cresci na rua. Cresci na rua. Alguns tiveram uma escolha diferente da minha. Meus amigos de infância, todos, sem exceção, todos morreram. Tráfico de drogas. Todos. Então eu falo assim, cara, é uma coisa que eu Muito. vi, eu senti na pele, todos morreram. Fora alguns da escola que também foram. Então, assim, a pessoal que cresceu junto comigo, quer dizer, nem cresceu, né? Que hoje eu tô com 30, então, assim, nem cresceram. Não tiveram Não oportunidade tiveram. É assim, nós tivemos as mesmas escolhas, né? Eles escolheram a deles, eu fiz a minha. Então é uma pauta que eu falo muito sobre. A gente não tem uma praça que a gente pode ir à noite. Você corre risco. Hoje, se a gente for na praça 8 horas da noite, tá tudo escuro. Hoje você não tem segurança de sair do ponto de ônibus e ir pra sua casa. Antes eu saía de casa às 5 horas da manhã para ir pra escola, atravessava um beco inteiro, tranquilo. Hoje você não vai passar no beco porque não dá, né? Você não consegue andar na rua sem medo. Sim. Ah, mas andar com o celular na mão na rua. Ah, deixa o celular em casa. O celular é justamente feito para você andar na rua. A segurança que você não tem de andar com esse celular na rua. Então, é um problema muito mais profundo do que... Sim, e em contrapartida, sabe, já que a gente não tem isso para oferecer hoje para as crianças, a gente tem as EMEIs, né, as escolas Uhum. infantis, né, tanto pública quanto privada. Então, onde as crianças devem estar? Já que essa rua hoje não é mais possível, né? Não é mais viável. Onde as crianças devem estar? Na Na escola, escola. para que elas recebam os estímulos corretos. Uhum. Porque pais que não foram estimulados não sabem estimular. Aí a gente volta no que nós estávamos falando há pouco, né? Que é a esponja. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho, que não me foi dado. E por isso que eu sou uma defensora da educação infantil, das creches, sabe? Eu acho que tem que ter mesmo. Tem a acessibilidade. Um dos nossos principais desafios na educação é a infraestrutura. Embora eu
eu vejo que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem trabalhado, sabe, muito para ampliar. E isso falta muito, mas eu sou muito positivista, sabe? Eu não gosto de reclamar do que falta, eu gosto de valorizar o que já tem. Eu gosto, assim, de levantar. Por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte agora nessa nova gestão, ó, não sou política, não tenho nada, nenhum político de estimação, tá? Pelo contrário, não tenho conhecimento na área, nada disso. Mas é porque é onde eu estou hoje. E onde eu tenho visto que as coisas estão sendo, pelo menos assim, as bandeiras levantadas. E uma coisa que O eu que quero. precisa ser feito, né? Exato, e Porque mencionar político, que independente de um lado ou outro, ele precisa trabalhar pro povo, né? Independente. independente de E se ele tá qualquer fazendo algo bom, coisa. E ótimo. isso, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte hoje, ela é pioneira e eu tenho muito orgulhosa em fazer parte disso, através é uma coisa que a secretária de Educação de Belo Horizonte, a Natália, ela trouxe há poucos dias, né, pra gente, é a questão do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Isso já é lei. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte vem garantir que essa lei seja efetivada nas creches, na EMEI e nas EMEIs, que é a educação infantil. Então, assim, todas as instituições terão um profissional, um professor de AI. Uhum. E isso é muito bom. Ah, mas é o começo. Somos pioneiros no Brasil. Isso tem que ser mencionado. Vai quebrar pedra? Todo pioneirismo Vai. quebra pedra, né, gente? Vão pegar muito, muito BO pra Vai. até ajustar, até encaixar Isso. direitinho, até Até fazer funcionar. entender as demandas. São Uhum. muitas as demandas, né? Com a Se a gente educação falar de inclusão, inclusiva. Muitas são as a gente tem um monte. demandas. Perpassa pelas famílias, né? A aceitação, Nossa, o atendimento. Aí vai para a área da saúde. A gente tem profissional qualificado para receber essas crianças. Não- Neuropediatras em Belo Horizonte. Eu nem sei quantitativo. Eu sei que é muito difícil. Quando a gente vai dificílimo, porque conversar. a Ana, ela precisava, ela tomava um remédio controlado e não tinha, foi difícil de achar. Então, você marca que hoje para daqui não sei quanto tempo você poder ir lá. Então, às vezes o problema já até passou e... Então, assim, eu não quero aqui estender, mas eu Uhum, também não posso deixar de mencionar que está sendo feito. Alguma coisa está sendo feito. É um privilégio participar desse início, sabe? Dessa jornada da educação inclusiva em Belo Horizonte, na educação infantil. Nós vamos precisar nos aperfeiçoar, sim, uhum. precisar de formações específicas, mas é aquilo que você falou. As oportunidades estão aí. E cada um de nós tem direito de escolha. E como você citou, é uma faculdade que abre a porta, é uma prefeitura que abre a porta para um profissional ser Uhum. contratado. E a gente precisa estar o tempo todo preparado ou se preparando para algo, para Sim. atender a educação infantil hoje. Porque a educação infantil ela é desafiadora E em muitos aspectos. na inclusão, como que a gente faz essa inclusão real? A gente não só no papel. Vamos fazer essa inclusão, porque a gente sabe que, querendo ou não, existem professores que têm preconceito com outras crianças. Essa criança aqui, ela tem determinado tipo de, às vezes o autista, que ele é um grau muito elevado, e às vezes a criança não consegue se controlar, grita muito, e a gente sabe que tem gente que não gosta disso, e a gente já viu vários casos aí, mas como que, assim, trazer isso aí, essa reflexão, não só no papel, vamos trabalhar a inclusão, tirar do papel e colocar na prática, assim, a inclusão real dessas crianças. Tá, vamos lá. O primeiro passo, eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte está dando, que é contratar esse profissional. E aí, esse profissional, deve estar, né, preparado, ele estudou para isso, para as práticas pedagógicas voltadas para atender as especificidades desses alunos, né? Com Uhum. atendimento, né, educacional especial. Então, o professor, ele precisa trabalhar, ele precisa ali se aperfeiçoar,
práticas pedagógicas inclusivas, acolhimento. E assim, mas o que acontece também hoje, Lucas, é que o professor ele é desafiado a ser multiprofissional. Sim. O professor ele não é um terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional tem as ferramentas corretas para trabalhar com as crianças ali na terapia, né? Mas o professor, ele tem ferramentas, tem materiais pedagógicos estruturados e não estruturados, que podem ser oferecidos para essa criança. Identificar, sabe? Quais são os gatilhos que a criança tem, que traz a crise, né? E assim, e também entender, Lucas, que um professor, por exemplo, maternal 3, é um professor para 20 crianças. E aí a gente quer estigmatizar muito o professor, fazê-lo ali o vilão da história. Não, eu sou muito defensora da minha equipe, defensora dos meus profissionais, porque a gente precisa de um suporte, uma estrutura, que é isso que a gente está iniciando agora com esse profissional do AEI. O primeiro passo tem sido dado. E a questão da inclusão é não limitar a criança. E inclusive as famílias, entender que... E nem tudo, Lucas, é autismo. Não, tem criança que tem, assim, um atraso intelectual, sabe? Então, e é difícil identificar. Uma por isso dificuldade que... de aprendizado. Exato. E hoje existe, né, os profissionais, o professor, ele não dá diagnóstico. Muitas vezes nos confundem. Nós não fechamos diagnóstico, a gente aponta caminhos, aponta sinais, a gente faz intervenções, nós podemos, através de relatórios educacionais, né, apontar o que a criança hoje ela consegue fazer, o que ela não consegue, indicar um tratamento, talvez um fonoaudiólogo, e aí tudo isso perpassa pelo julgamento da família. E o que acontece? Hoje o professor, ele é visto como tudo, como um pediatra, ele é visto como um pediatra, um psicólogo. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo. E não é. É por isso, muitas vezes, eu sei que existem, como eu sempre falo com as famílias, existem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Desde a faxina, existe pessoa que você vai contratar que limpa tudo, que vai deixar seu estúdio impecável, mas vai vir um que não vai ser legal. Lá, né... Vamos colocar o juiz, pra gente não falar de outras coisas. Mas o juiz, ele tem que julgar segundo a lei, mas perpassa também ali pelo que é uma compreensão dele, talvez interpretação, né? Entende? Então, existem profissionais e profissionais para tudo. A gente vê muito isso no futebol, né? E... Ele interpreta da maneira dele, ele vê e ali, beleza, para outro é diferente, né? Exato. Então, assim, Lucas, eu sei, tá aí, existe provas, né? Que tem professor que é pessoa. Eu não gosto de rotular o profissional. Existem pessoas preconceituosas, existem pessoas despreparadas. Mas uma outra fala minha que é muito pontual são as escolhas que a gente faz para a nossa vida. Lucas, todos nós temos escolhas na vida. Eu escolhi estar aqui agora. Você me fez o convite, eu escolhi. Então, se eu me escolhi, eu vou ter que me preparar para estar aqui e disponível ao diálogo e tudo. Você, professor, você escolheu a profissão. Então, você tem que desejar estar ali. E também atender, sabe? São inúmeras coisas. Atender as necessidades das crianças, sem preconceito. Isso que você falou aí é muito bom do professor estar analisando, né? Porque se na minha infância eu tivesse um professor que fizesse essa análise quando eu era mais novo, eu não teria sofrido tanto ensino fundamental e médio. Porque eu fui descobrir que eu tinha TDAH com 21 anos.
Então, meu ensino fundamental e médio, eu não... esquece. Eu não conseguia, eu começava a copiar no quadro, não dava. Até começava com a professora, mas tinha hora que parava, não funcionava mais, eu já não queria mais. Mas toda vez que ela falava, que os professores falavam, eu prestava atenção. Então eles falavam, eu ia fazendo uma outra coisa e prestando atenção. Quando eu estava fazendo teologia, que foi na reta final, que eu estava pronto para apresentar o TCC, aí que foi a loucura. Que aí, né, veio tudo à tona, aquela pressão toda, e eu fui pro psicólogo, psiquiatra, aí foi ver como é que era a infância, foi ver tudo isso aí. Aí no final do semestre, olha só, diagnóstico, TDAH e tal, um remedinho aqui pra você fazer. Depois que eu comecei o remédio, tranquilizou e tal, e falou assim, olha, em vez de você ficar na sala de aula, mexendo em outras coisas, olhando o celular, compra um cubo mágico, vai mexendo no cubo mágico e ouvindo o seu professor. As anotações, eu não conseguia anotar, não conseguia fazer nada. Então, assim, depois disso, eu fui aprender a estudar com 21 anos. Eu tomei mais de 6 bombas no ensino fundamental, porque eu não sabia. Não conseguia estudar. Estudava, né? Tentava fazer e para casa, então. Que era em casa, nossa. Aí você tem o barulho da televisão, aí você tem o barulho de alguém conversando, aí tem a panela de pressão fazendo barulho. E não dá. E não conseguia conectar. Aí eu ficava assim, maluco. E hoje é assim até hoje. Né? Isso. E assim, o professor hoje, ele tem a oportunidade, sabe, Lucas, de mudar a vida do seu aluno desde a infância, com essa identificação, dando sinais para as famílias. E também uma coisa que são as formações continuadas, que é outro desafio da educação. A formação continuada para os seus profissionais. Porque a maioria dos professores, ou aquele que é concursado e que tem que fazer dobra, porque o custo de vida está muito alto, e aí não tem tempo. A gente precisa de formações e contínuas, sabe? E essas formações pode ser uma iniciativa pessoal e deve ser uma iniciativa também governamental. Sabe? Eu acho que a gente precisa dessas formações, porque as gerações mudam, né? As gerações mudam, a gente tem visto aí, não que não existia, mas hoje, e tudo que é diagnosticado precocemente é melhor tratado, né? Isso é um fato. E quando a criança, por exemplo, ano passado, eu tive casos de criança com autismo, que a família ali tinha uma certa resistência, e aí com muito diálogo, apontando os benefícios para a criança, a família tratou. Precisou de medicação? Não precisou. Foi só a terapia. Outras crianças já precisou entrar com a medicação, sabe? Porque tem esse preconceito até da própria família, a questão medicamentosa, mas tem que ser avaliado. A própria terapia, dependendo da família. Você faz terapia, você é doido, isso aí eu já tive muito isso aí. Infelizmente, em pleno, né? 2025, a gente ainda tem isso. É certo, preconceito. Preconceito. Homem de 30 anos fazendo terapia? Nossa, na minha época... Mas... E tem muito... Mas é porque tudo também é baseado nas inseguranças, sabe? Se funcionou comigo, vai funcionar com ele. Não é assim. A neurociência fala que o ser humano ele é volátil. Então, ou seja, cada ser humano ele é de uma forma, ele é moldado de uma forma. Sim. Então, você vai crescendo, você vai desenvolvendo de uma certa maneira. Você vai crescendo e vai desenvolvendo de outra. Eu fiz um roteiro de vídeo semana passada para gravar essa semana, que eu falo, uma pessoa foi criada no amor e a outra pessoa foi criada para sobreviver. Ela vive no mesmo mundo, às vezes na mesma empresa, e são 2 mundos diferentes. Ela enxerga o mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. E com as nossas crianças não é diferente. Não é diferente. É assim. Uma é criada assim... São as culturas familiares, né? E a gente precisa ali trabalhar, inclusive com a família. A família dá mais trabalho, às vezes, que as próprias crianças, sabe? A gente brinca assim. Por quê?
parte desse preconceito, parte do que, deu certo para mim, tem que dar certo para ele. Não, não é assim. Às vezes uma insegurança. Muitas vezes as pessoas não conseguem passar a vivência dela para o outro porque é muito inseguro. Tem pais muito inseguros e eu não julgo porque, na verdade, né, não é que não há o julgamento, não há uma condenação. Porque é difícil, ninguém vem com manual. Olha, lá nós temos 202 alunos. Eu precisaria de 202 manuais. Porque o que Para entender funciona... cada um. Lucas, o que funciona em uma sala não funciona em outra. O que funciona para uma faixa etária não funciona para outra. E às vezes até da mesma faixa etária. Eu tenho crianças com perfis completamente diferentes. Imagina. E a gente precisa estar preparado. E o preparo do educador, ele é na formação, é no estudo. A gente não pode deixar de estudar, sabe? De se aperfeiçoar. E isso é um desafio também para a educação, porque dentro do nosso tempo de trabalho, a gente precisa ter essas formações. Dentro do nosso tempo de trabalho, porque a gente tem uma vida, né? Além Não é só da educação, do nosso trabalho. Enfim, mas isso tudo parte pelo interesse pessoal do profissional e também, né, dos nossos aí governantes, né? Para nos promover toda essa... treinamento mesmo, sabe? Para os profissionais. Porque é necessário. É necessário, ele tem que dar suporte. Tem que dar esse suporte. O nosso governo, ele investe muito mais em educação superior do que em educação básica, né? Infelizmente, você tem mais dinheiro público destinado a uma faculdade pública do que destinado à educação pública infantil. Porque é onde precisa, né? A base. Uma criança bem estruturada é um adulto bem estruturado. Uma criança bem educada é um adulto bem educado. Então, é uma coisa que vai demorar para ser feito aí. Enquanto não virar essa chavinha aí na cabeça das pessoas, dos nossos governantes, a gente vai continuar nessa aí. E agora, vamos falar um pouco de tecnologia. A gente já entrou, né, nesse ponto lá no início das telas, mas é só uma outra pergunta aqui. Na verdade, uma aqui já respondeu, né? Então, sobre outras duas aqui, quero falar. Qual o papel da tecnologia na educação infantil que você acha hoje? Assim, você acha que dentro da sala de aula precisa ter alguma tecnologia, algo do tipo assim? Bom, eu vou responder sua pergunta, Lucas, de acordo com a faixa etária que a gente trabalha hoje, que é a educação infantil. Sim. A tecnologia, ela é uma excelente ferramenta, mas ela, bem como todas as demais ferramentas, ela precisa ser bem aproveitadas, né? Por exemplo, na nossa sala de aula, nenhuma sala nós temos tela. Nenhuma. O nosso público é de 0 a 3 anos. Qual que é a nossa fala? Com os pais, principalmente. Qual o benefício da tela para uma criança, para um bebê? Não tem. Sabe? Eu não consigo ver. Aí você fala de tecnologia, lembre-se de tela. Mas é uma ferramenta importante para pesquisa. É uma ferramenta importante quando traz ali ferramentas para os professores, para os educadores, sabe? Porque a tecnologia, ela vai muito além, né, das telas. Mas para a educação infantil, que tudo é a vivência, tudo é a experiência, sabe? Hoje, um bebê, ele já nasce lá no touchscreen, né? Ele já sabe manusear aquilo, assim, perfeitamente. E aí, qual que é o meu estímulo dentro da educação infantil com isso? Eu preciso ensiná-lo a teclar ou a escrever? Sabe? Então, assim, eu acredito que é muito dentro de uma ferramenta para pesquisa, para o profissional, dentro da nossa faixa etária. Aí, agora, quando você vai lá para o ensino fundamental 1, um laboratório de informática, ele é extremamente importante.
né? A digitação, tudo Sim, isso. sim. Porque quem não souber de tecnologia daqui pra frente... Não, eu não estou falando para a gente criar as nossas crianças alienadas, não. Mas dentro do nosso público, o público que é a educação A infantil. educação infantil, eu também acho que nenhum tipo de tela, essas coisas assim, acho que Não, facilitaria. quando se trata, né, de tecnologia, eu acho que é uma ferramenta mais para o educador do que para a criança. Uhum. Quem sabe se o governo, por exemplo, desse, ao invés de vocês terem que carregar livros e livros, desse um Kindle para cada professor, para que ele pudesse ler um material, um PDF, que às vezes você vai receber um PDF desse tamanho aqui, imagina você ter que imprimir isso tudo, ou você ter que carregar um livro dessa grossura para baixo para cima. Acho que se eles dessem, acho que facilitaria muito, né? A vida do educador. Porque, por exemplo, Sim. você está num ônibus, você consegue ler, aí às vezes, né, o Kindle ele não tem notificação, então você não vai ter o celular. Às vezes, de ler ali o material escrito, né, enorme, o peso que fica ali, eu acho que E a facilitaria, não? tecnologia na educação infantil, ela por exemplo, porque eu estou lembrando aqui, as câmeras, né, de segurança. Isso é uma Sim. tecnologia. Então, isso é um recurso muito importante, porque preserva a criança, resguarda a criança e resguarda o profissional, Uhum. né? Então, nesse aspecto, mas para o desenvolvimento da criança em si, dentro da nossa faixa etária, sabe? Eu não vejo, assim, nada benéfico. Tem, sim, por exemplo, como foi citado, as câmeras, que vai trazer uma segurança, ok. Mas diretamente para uso individual, para uso dos nossos alunos, dentro da nossa faixa etária, não. Porque eles precisam ter contato com o concreto, eles precisam manusear, sabe? Eles precisam ver, conhecer, tocar. E então eu não consigo entender agora como que, tecnologicamente falando, né? Como que isso seria. Agora eu quero falar uma coisa que acho que quase ninguém fala, ninguém olha esse lado, que é o lado humano do professor, o lado invisível que ninguém vê. Qual que foi o momento mais difícil que você já viveu em sala de aula, assim, falando como professor, né, como uma educadora, ou que você já viu, porque é o lado humano que, nossa, chega em casa exausta e está muito cansado, o educador que passou o dia ali na escolinha ainda deu o melhor pro filho da pessoa, a pessoa chega e ainda trata com descaso o educador. Conta aí o lado mais difícil que já viveu em sala de Sem aula. dúvidas, Lucas, sem dúvida, é a violência. É a violência verbal, é a violência velada, muitas vezes, né? Tem diversas maneiras de violência. Uhum. E o desafio maior, o que mais nos entristece hoje dentro da educação é a violência. É a recorrência de fatos, assim, absurdos. Dentro de sala de aula, você vê recentemente um caso de um aluno batendo numa professora aqui numa cidade, né, metropolitana. Isso Na minha época de escola já tinha esse tipo de coisa aí, já era. A gente já ficava assim, gente, bateu, é loucura fazer isso aí. E isso é o que mais entristece, sabe? Porque isso é uma educação que vem, infelizmente, de berço. Na maioria das vezes, né? Eu não Uhum. gosto de culpar os pais por tudo, mas é uma sociedade adoecida. Sim. E uma sociedade adoecida adoece os profissionais de educação. E aí a gente perde bons profissionais, né? Por causa dessa violência. Eu acho que o mais difícil, que nos fere mais, é a violência. E a violência verbal também, de pais que ameaçam veladamente, que não entendem. Por exemplo, eu tive uma situação ano passado, porque, Lucas, a criança ela se coloca em risco quando ela estar nos desafiando, e ela coloca outras crianças em risco. E hoje tudo é problema, né? Então, o professor tem que ter muito cuidado.
até mesmo para abordar uma criança, muito, muito cuidado. E uma criança estava muito alterada no ano passado, muito alterada mesmo. Era um garotinho que ele quase foi pro telhado, já teve criança que foi pro telhado daquela creche. E aí, para evitar a situação, para evitar que ele se machucasse, eu liguei para a família. Eu, pessoalmente, liguei para a mãe, achei que, né, era uma pessoa, enfim, E entendeu? lúcida Nossa, e eu tudo. preciso. Mas espera aí, vocês são 20 professoras, não estão conseguindo conter uma criança? Falei, olha, primeiro que é uma professora por turma. E aí essa mãe falou, mas eu estou em um compromisso e depois eu vou. Aí ela chegou no horário, né, de buscar a criança e veio muito agressiva, sabe? A violência, ela, em si, ela me apavora muito. E principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? O ambiente escolar, que é um ambiente totalmente favorável ao diálogo, né? E hoje é assim, a criança... Porque, inclusive, voltar um pouco no aspecto do autismo. Por isso que, às vezes, tem... Porque tem a criança, ela pode estar no ápice de uma crise de impulsividade. Olha só, isso até foi uma aula de um neuropediatra, né? Ele falando, a crise da impulsividade leva a criança, e ele tem relatos de uma criança que no consultório ele foi, conversou e prescreveu a medicação. A família se negou a medicar. E a criança tinha muitas crises de impulsividade. E aí, sabe o que aconteceu? Uma criança de 6 aninhos, a mão dada com os pais, em uma dessas crises de impulsividade, saiu correndo, foi atropelado. Foi a óbito. Por quê? Negligência. De uma medicação que poderia ajudar a controlar, sabe, essa impulsividade. E aí você ter que lidar com as famílias que nos violentam. O passivo-agressivo, né? Exato. Chega assim, chega sendo, olha só, eu tô falando, mas olha só, cuidado, hein? Esse passivo-agressivo. Não, mas nesse caso específico, nem foi nem passivo, não, sabe? Já partiu pra... só não foi agressão verbal em altíssimo nível. E assim, entende? É muito... Hoje, a educação, ela é muito desafiadora. Porque são coisas que a criança poderia ser tratada, né? Lá atrás. Não, a gente não quer, longe disso, dopar, não, criança, nada disso. Mas existem casos e casos. E quem vai, né, avaliar isso é o médico. Então, assim, se você tem dúvida, vá numa segunda opinião. Mas se está indicando, é para o bem da criança. Então, uma criança no ápice de uma crise de impulsividade, se colocando em risco, subir no telhado da escola, se cai lá de cima, a culpa é de quem? Sabe? E assim, eu não posso abordar de qualquer maneira, eu não posso pegar essa criança de qualquer maneira. As minhas intervenções... Se ela corre, se ela faz qualquer coisa... Exatamente. As minhas intervenções, elas têm que serem pensadas, né? Porque é aquilo, né? São muitas interpretações. Então, quando a gente chega a acionar uma família, que a coisa realmente está fugindo do controle. E aí a família, você vai receber essa família e essa violência acontece. Eu acho que o que mais fere o educador hoje é a violência. Nossa. Vocês são seres humanos, a gente tem que olhar com empatia, sabe? Eu já tive professor muito ruim na minha época, que eu lembro, justamente porque eu vejo hoje, né? Não sabia, um professor que falava coisas comigo e tal. E teve alguns professores também que eu, na adolescência, também não respeitava. Hoje eu olho o professor e falo assim, pô, professor, me perdoa, porque eu era um aluno muito, muito chato, mas também eu, né, não conseguia parar quieto. Eu queria andar, eu queria fazer as coisas, eu queria riscar alguma coisa. E olha quanta evolução. Hoje a gente consegue identificar esses alunos não como alunos chatos, mas com alunos com necessidades específicas, né? E aí a gente consegue
trabalhar dessa maneira, Nossa, se né? eu tivesse tido isso aí antes, eu acho que eu aprenderia muito mais. Eu aprendi muito mais depois que eu saí da escola do que o tempo que eu tava na escola. Porque eu não aprendi nada. Assim, a maioria das coisas que eu fui fazendo, ou era na reta final, que aí eu engajava e fazia tudo muito Sob rápido. muita pressão. Sob muita pressão, eu conseguia fazer tudo muito rápido. Ou era a recuperação que ficava, que aí eu conseguia ir, eu estudava, conseguia aprender. Agora, porque se for para ler hoje um livro, se eu não colocar um barulho, um ruído branco, ou alguma coisa para fazer barulho no meu ouvido, como o próprio, né, o iPhone tem isso aqui, então eu coloco o fone, ele já me dá um ruído marrom, um ruído escuro. Então, quando eu vou ler, eu tenho que ter isso aí, porque senão eu não consigo me concentrar na Sim. leitura. Ou então, eu vou estudar, vou ouvir uma aula, eu coloco o fone e vou fazer alguma outra atividade. Por exemplo, eu vou varrer a casa, passar pano, lavar vasilha, porque aí eu consigo assimilar tudo. Isso Então, uma aí. coisa que eu fui aprendendo com o tempo, muita terapia, psiquiatra, para aprender como lidar com o meu TDAH. Uma coisa que eu não sabia antes na minha infância. Meu pai não sabia, minha mãe não E a sabia. tecnologia te E me ajudando, ajudou né? muito isso aí. Isso. E os profissionais, a gente precisa estar o tempo todo, né? Aprimorando, aperfeiçoando, para conseguir alcançar esses alunos. Porque a gente julga que vai tudo pro lado do autismo. Não é só autismo. Ou a incapacidade. Não, não é uma incapacidade. Lucas, todo ser humano, ele consegue absorver alguma coisa, Uhum. sabe? Mas tem a maneira. E aí... Tem, a neurociência tem vários. Isso. Você é visto, tem muita gente que gosta de ouvir. Então, às vezes, você está conversando com alguém, vocês aí estão conversando com alguém, e a pessoa não olha no seu olho, mas a pessoa está prestando atenção. Ela é auditiva. Então, às vezes, Isso. a pessoa ela gosta de conversar olhando porque ela é muito visual. Então, ela aprende muito visual. Às vezes, a pessoa é toque. Então, ela tem que tocar para ela conseguir ver e sentir aquilo e Assimilar. assimilar. Então, são muitos caminhos que você tem, e hoje a gente tem agora a pessoa que é digital. Então, tem gente que ela não vai pegar um livro físico e conseguir aprender, só vai aprender em algo digital. Que aí entra a neurociência, que já tem vários casos aí que a pessoa aprende muito assim, mas até que ponto que isso é saudável? Sim. Então, agora que eu formei em neurociência, eu consegui ver, né, não só isso que até eu coloquei lá no meu LinkedIn quando eu formei, eu fiz um texto falando assim, eu não sou só um maluco com TDAH, eu entendi um monte de coisa que passa na minha cabeça. Eu tenho neurônio pra caramba, consigo aprender muita coisa, né? A neuroplasticidade do cérebro é muito Isso. grande. Então, isso é muito, assim, sabe, o ser humano, ele é muito fantástico. Eu acho muito incrível a nossa mente, né? E o recado para os pais? O que você queria que os pais soubessem dos professores, assim, que eles soubessem do fundo do coração de vocês, assim, pais, olha só, nós somos assim, nós temos isso. O que você tem de recado para eles, assim? Bom, toda relação, ela precisa ser respeitosa, né? Como que nos fere no sentido literal, né? Tanto essa questão da violência, mas em contrapartida o respeito também acho que é muito necessário nessa relação família-escola. Respeitar os nossos limites, respeitar, porque às vezes há uma exigência na escola que não nos compete devido a essa terceirização, né? A bandeira aí da terceirização. Então, tem coisa que compete educador profissional e não nos compete. Nós não ensinamos princípios, nós ensinamos educação. Princípios é em casa, embora muitas vezes a gente trabalhe com isso, né? Todo o tempo a gente está trabalhando, mas a gente precisa dessa parceria. Nós não somos vilãs, mas também não somos heroínas. Eu acho que a parceria, o respeito mútuo é o principal, sabe? E entender que as crianças estão ali para um desenvolvimento, não é apenas passar tempo. E tudo que a gente faz, né, é muito pensado, tem uma intencionalidade em cada uma das ações da educação infantil. E esse respeito pelo nosso trabalho, eu acho que é a principal fala hoje, o nosso principal desejo como educadoras da educação infantil é respeito e valorização.
Porque quando você... as professoras que são lembradas são as professoras que ensinaram a ler. E uma coisa que eu falo, olha, e que é até, né, até deixando uma mensagem aqui também para as minhas amigas professoras da educação infantil, é que a Bíblia fala que um planta, outro rega e outro colhe. E nós somos as que plantam. Nós estamos plantando. Nós não vamos colher. Nenhuma das nossas crianças, daqui 10, 20 anos, ali minha professora. Não, mas a família sabe que tudo começou ali conosco. Então, esse respeito e essa valorização, sabe, do nosso trabalho, que a educação infantil, ela é essencial hoje no nosso país. Essencial para que a criança, ela tenha um ambiente saudável, para a criança, ela receba os estímulos corretos, que ela desenvolva plenamente todos os sentidos, cognitivo, motor, tudo perpassa pela educação infantil e que as pessoas hoje elas consigam nos respeitar e valorizar que o nosso trabalho ele é sim importante, ele é sim primordial na nossa cultura hoje dentro do nosso país. Muito importante. E o último é uma mensagem, né, para todos os educadores, você falou essa aí agora, né? Mas se quiser falar mais alguma coisa direcionada aos educadores ou à sua equipe lá da creche Santa Terezinha, algo direcionado aos pais, você tem aí um momento livre para você falar, abrir o seu coração para eles aí. Ai, gente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a equipe da Santa Terezinha que me acolheu. Nossa, é um desafio a coordenação pedagógica, mas eu fui muito bem acolhida, sou respeitada ali, me sinto, né, muito respeitada. Eu agradeço demais. Não é porque eu estou diante do pai de uma aluna, né, nossa, mas a equipe nota 10. Nota 10, assim. E a gente vê. A gente teve que fazer alguns ajustes, né? Nosso primeiro ano de gestão, nós fizemos tudo que foi necessário, mas a equipe nota 10, eu agradeço, mando um beijo muito carinhoso para todas elas, principalmente e especialmente para Maria Lúcia, a presidente que me bancou ali como coordenadora pedagógica, diante de um contexto muito difícil, né, que estava ano passado, antes da minha chegada, e ela me bancou, ela confiou. Hoje eu tenho uma relação de muito carinho, de admiração mútua, e Maria Lúcia é uma pessoa, assim, que vai ficar, já está, né, na minha história, assim, profissional, que eu tenho muito carinho por ela. E os demais, a todos os educadores do Brasil, assim, gente, não vamos desistir, sabe? Não vamos deixar a peteca cair. É desafiador, há muitas lutas que a gente ainda precisa vencer, mas eu creio que a gente vai chegar lá. E, como eu disse, ser pioneiro é um privilégio. E assim, a gente, principalmente Belo Horizonte, né, as professoras e toda a gestão da educação infantil, nós estamos sendo pioneiros aí nessa inclusão. Isso é um privilégio. A gente não pode desistir. E ser positivas. Eu falo que na vida a gente tem que enfatizar o que é bom, sabe? Nos relatórios, nos relatórios das crianças, gente, a gente vai dizer o que nós já alcançamos. Não vamos dizer daquilo que ainda falta, porque se a gente for olhar para o que falta, a gente não faz. Então, vamos enfatizar no que a gente tem de bom. Olha para dentro de si, vê o que tem de bom. E dentro da nossa educação, já melhorou, mas tem muito, eu sei, e tem muita pedra para quebrar. Mas a gente não pode desistir, senão a gente não chega lá. E a educação é que vai mudar, e é capaz de mudar qualquer coisa. Porque a minha, assim, só para fechar, né, que eu falo muito, Sem problema. Que é uma coisa que, né, me direciona a vida, é que eu sou cristã, é que o povo perece por falta de conhecimento. Mas no que depender de nós, educadoras, nós vamos trazer esse conhecimento, desde a educação infantil até a universidade. E que
a gente não pereça, mas que a gente tenha todo conhecimento e emane esse conhecimento e que espalhe esse conhecimento, divida esse conhecimento com os nossos alunos. Não desistir. Muito bom. Ó, muito obrigado para você que assistiu esse podcast até aqui, para você que ouviu só o áudio. Muito obrigado mesmo. Essa é uma pauta muito importante. Eu acho que a gente só iniciou, tem muito mais coisa para ser falado aqui. Espero que você volte, Grace, Que com bom. outras, né, para falar de outros assuntos aqui também, relacionado dentro da educação infantil, que acho que é importante. Acho que a gente só pincelou aqui o que é educação infantil. Tem muito mais Nossa, coisa muita coisa. para se falar aqui. Tecnicamente, Lucas, tem muita coisa para dizer. Tem muita coisa, né, para falar. Então, assim, é uma pauta muito importante. Agradeço demais você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, que tem vídeo aqui muito importante. Eu falo, né, gosto muito de trazer reflexões da vida, reflexões de filmes, outras coisas assim que a gente vê no mundo aí. Então, é um canal que vai te trazer crescimento pessoal, tá? Um canal, assim, que tá aberto para todas as pessoas, né? À toa que chama Mundo Falado, que é para todo mundo, né? Todas as reflexões. Seja uma reflexão na área tecnológica, tanto na área teológica também. Temos várias reflexões lá no canal. E tem um vídeo muito importante lá que eu vou gravar, que é justamente esse. São duas pessoas diferentes que conseguem ver o mundo de uma forma diferente, dependendo da cor do óculos que você coloca. Colocar azul, você vai enxergar tudo azul. Então, esse vídeo está saindo essa semana aí. E o podcast com a Grace vai sair os cortes aí também. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram também. E os nossos patrocinadores. Agape Informática, a melhor loja de informática de Santa Luzia, os melhores preços. É sensacional a Agape Informática. Vocês não têm noção de como que eles dão atenção pro cliente. A garantia deles é verdadeira, tá? Uma garantia de verdade. Deu problema, ele vai na sua casa, recebe o produto, conserta e te devolve o produto funcionando. E fora os melhores preços da cidade também, tá bom? E temos aqui os nossos parceiros. Se você quer óculos de sol, tem aqui. Café Premium, tem aqui na descrição também. Plano de saúde, tá aqui na descrição. E a Agape Informática Computadores aí, tanto para sua loja, tanto para você jogar. Tem todo tipo de computador para você aí, tá bom? Muito obrigado por estar aqui, ó. Um beijo, até o próximo. Fui!